A história de José, né, de escravo a vice-rei do Egito, é uma daquelas narrativas lendárias. Mas e se for mais que uma lenda? Hoje a gente vai fazer uma verdadeira investigação dessa história, usando as ferramentas da arqueologia para buscar fatos concretos, sabe? Aqueles que estão escondidos na pedra e na areia. E essa é a grande pergunta. Indo além da fé, será que existem evidências que sustentam essa jornada incrível? Será que a gente consegue encontrar os rastros de José nas areias do tempo? Bom, é isso que vamos descobrir. Nossa investigação começa agora. A nossa busca começa num período bem específico da história. A Era dos Ixos. Foi uma época em que o Egito era governado por estrangeiros, gente de origem semita. E nesse cenário, a ideia de um outro semita, como José, chegar a uma posição de tanto poder não era só possível, era historicamente bem plausível. Ok, vamos começar pelo começo da jornada de José. Vamos focar naqueles primeiros detalhes bem concretos da história, coisas que a gente pode examinar de perto. A túnica e, claro, o preço da venda. Aquela famosa túnica de José era muito, mas muito mais do que uma roupa bonita. A expressão em hebraico, ketonet passim, na verdade descreve uma vestimenta de luxo com mangas longas, um verdadeiro símbolo de status no Antigo Oriente Próximo. Essa túnica era um sinal claro. Quem a usava não era um trabalhador braçal, de jeito nenhum. Era um supervisor, o herdeiro escolhido. E o mais legal é que isso não é só especulação. Existem pinturas na tumba de Beni Hassan que mostram semitas da mesmíssima época usando exatamente essas vestes coloridas. A arqueologia, aqui, dá vida a esse detalhe. O relato bíblico nos dá um número específico, o preço que pagaram por José, 20 ciclos de prata. Isso não é um detalhe vago jogado ao vento, é um dado concreto, como se fosse o registro de uma transação comercial. E aqui a coisa fica fascinante. A arqueologia confirma que lá no 2º milênio antes de Cristo, que seria a época de José, o preço de mercado para um escravo era exatamente 20 ciclos. Séculos depois, já na era babilônica, esse preço sobe para 30 até 50 ciclos. Agora, pensa comigo. Se essa história tivesse sido inventada bem mais tarde, o autor provavelmente usaria o preço da sua própria época, não é? Então, esse detalhe financeiro é um argumento muito forte para a antiguidade e para a autenticidade do relato. Agora, vamos para o Egito. A chegada de José lá representa um choque cultural gigantesco. Ele não entrou só num país novo, ele mergulhou numa civilização com costumes, deuses e uma etiqueta tudo completamente diferente. E tem um detalhe que ilustra isso perfeitamente: a barba. Para um semita como José, ter barba era sinal de honra, de virilidade. Já para os egípcios, era o contrário. Era um sinal de desleixo, de luto ou de ser um estrangeiro. Eles valorizavam a aparência limpa, barbeada. Então, o fato de José se barbear antes de se encontrar com o faraó não foi um detalhe qualquer. Era uma necessidade cultural absoluta. Ele precisava, digamos, se egipcianizar para que sua mensagem fosse, no mínimo, considerada pela corte. Ele tinha que jogar segundo as regras do palácio, entende? E por falar na corte, vamos ao famoso sonho do faraó. Poderia ser qualquer animal, certo? Um leão, um crocodilo, mas a escolha das vacas está profundamente ligada à cultura egípcia. Afinal, por que vacas? A resposta está na religião egípcia. A deusa Rato, uma das divindades mais importantes deles, era representada como uma vaca. E o detalhe crucial, existiam 7 santuários principais dedicados a ela ao longo do rio Nilo. Ou seja, o sonho das 7 vacas não era nem um pouco aleatório. Era uma imagem que falava direto ao coração da teologia egípcia. Depois de interpretar o sonho, a vida de José vira de cabeça para baixo, né? Vamos ver agora como esse prisioneiro estrangeiro sobe na vida e se torna o 2º homem mais poderoso de todo o império. A promoção de José segue um protocolo bem específico. E o interessante é que a arqueologia confirma que essa era exatamente a cerimônia para nomear um vizir de alto escalão no Egito. Recebeu o anel de sinete, as roupas de linho e o colar de ouro. Eram os passos oficiais para transferir a autoridade do faraó. Com essa cerimônia, ele se torna Zafenate Paneia, um nome egípcio, e recebe o título de pai para o faraó. Na prática, ele se tornou o administrador-chefe de todo o império, o responsável por colocar em prática o plano que salvaria o Egito da fome. E o legado da administração dele, talvez a gente possa ver até hoje. Existe um canal artificial que há milênios irriga o fértil oásis de Fayum. E o nome que os egípcios dão a ele até os dias de hoje é
Bar Yusuf, o canal de José. É um testemunho que ficou arcado na própria geografia do Egito. Vamos agora para a parte final da nossa análise. Vamos focar no significado da vida de José e na escolha que, no fim das contas, definiu todo o seu legado. Anos depois, ao reencontrar os irmãos que o venderam, José resume sua vida com essa frase que é poderosíssima. Teologicamente, isso é conhecido como a doutrina da providência. É a crença de que um plano maior estava em ação, passando por todos os eventos, os bons e os maus. Olha, José se tornou completamente egípcio. Ele tinha um nome egípcio, poder egípcio e se casou com Asenate, a filha de um sacerdote super influente. Ele estava no auge da glória. No entanto, o seu último pedido revela onde o coração dele realmente estava. O último desejo dele foi muito claro: não ser enterrado no Egito. Ele fez seus filhos jurarem que levariam seus ossos de volta para Canaã para que ele fosse enterrado na terra que foi prometida aos seus antepassados. E essa frase resume tudo perfeitamente. Apesar de toda a riqueza, de todo o poder e de estar totalmente integrado na sociedade egípcia, ele nunca esqueceu a sua identidade. O Egito foi o palco da vida dele, mas Canaã era o seu verdadeiro lar. A história de José, que a gente viu que é sustentada por tantos detalhes culturais e arqueológicos, no fim nos deixa com essa reflexão que é universal. Uma questão sobre identidade, sobre pertencimento e sobre o que, no final das contas, define quem a gente realmente é.